Então a palavra crer, no outro vídeo eu parei na parte onde está aqui, veja fiel, incrível e infiel. Esse incrível aqui é de increr mesmo. A palavra incrível a gente pensando em uma coisa mirabolante, só que incrível no sentido de inacreditável, né? Que eu não acredito, que não creio, é inacreditável. E a referência para ver isso tá falando de uma coisa de ressuscitar mortos e tal, admirável, né? Tá? Atos 26:8, que para dizer que é isso mesmo. Atos 26:8. Atos 26:8, tá? Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Olha, tá falando que então é inacreditável que Deus possa ressuscitar mortos, né? Porque para Deus isso é simples, né? É fácil. Deus não é impossível e ressuscitar mortos para ele é uma das coisas que ele pode fazer naturalmente, né? Aí depois vem o verbo plerophorel em Lucas 1:1 foi corretamente traduzido por se cumpriram, literalmente tiveram pleno curso. Veja, cumprir, persuadir, prova, saber. E aí acaba aqui falando sobre o crer, né? Plerophorel, o nome meio até difícil. Plerophorel, Lucas 1:1 foi corretamente traduzido por se cumpriram, literalmente tiveram pleno curso. Cumprir, persuadir, prova, saber. Plerophorel. Porque ele vai pegando a palavra e vai levando as possibilidades dela, né? No caso, pisteu, que vai ser crer. Peito, que é persuadir, né? Trazer alguém para a crença, né? Pistes, que vai ser a fé mesmo. Fé, a palavra pistes significa fé. Pistes, né? A palavra pistos vai significar o crente mesmo, crente. Aí nas notas que ele vem com a pistia, né? Com a pistia, que vai ser a incredulidade, né? Pistia com a preposição a, né? A pistia, aí a incredulidade. A pistos, que vai ser o incrédulo, né? O incrédulo. E até o nome incrédulo virou para incrível, de uma coisa inacreditável. Legal. E o verbo plerophorel, que vai ser se cumpriram, é uma coisa que aconteceu. Isso aí já não vai ter muito a ver com as outras palavras, não. Mas, de toda forma, faz parte. Depois a palavra crescer. No grego é aushano. Aushano, crescer ou aumentar. Acerca do crescimento daquilo que tem vida natural ou espiritual é usado letra A no transitivo, significando fazer aumentar. Natural ou espiritual é usado letra A no transitivo, significando fazer aumentar, dito acerca de dar o aumento. 1 Coríntios 3:6 e 2 Coríntios 9:10. O efeito da obra de Deus, conforme a analogia das suas operações na natureza, crescer, ficar maior. Por exemplo, plantas e frutos. Mateus 6:28. É usado na voz passiva em Mateus 13:32 e Marcos 4:8 na ativa. Vemos em Lucas 12:27. Acerca do corpo, Lucas 1:80, de Cristo em João 3:30, da obra do Evangelho de Deus em Atos 6:7, do povo em Atos 7:17, da fé, 2 Coríntios 10:15, dos crentes individualmente, Efésios 4:15, voz passiva em 1 Pedro 2:2, da igreja em Colossenses 2:19, das igrejas, Efésios 2:21. Veja, aumentar. Nota, contraste com o termo auxesis, aumento, que ocorre em Efésios 4:16, Colossenses 2:19.
palavra ginomai é tornar-se, vir a ser. Sim, ginomai vai se tornar-se, vir a ser. Suceder é encontrado em Atos 5:24 acerca do desenvolvimento do trabalho apostólico. Veja levantar-se. Notas 1 em Mateus 21:19. Nunca mais nasça fruto, mais estritamente que não haja fruto. Em Hebreus 11:24, o verbo ginomai é usado com megas, que significa grande. Acerca de Moisés, literalmente tendo ficado grande. Ershomai, vir ou ir, é traduzido em Marcos 5:26 por indo a pior. Anabaino, 4 anabaino, ascender, quando usado acerca de plantas, significa crescer. Marcos 4:7, em Marcos 4:8, acerca de semente, é traduzido por vingou, quanto a palavra seguinte, cresceu. Vingou, né? Cresceu. 5. Meknomai. Meknomai não, mekunomai no grego vi bem claro, mekunomai. Crescer longamente, alongar, prolongar, estender, derivado de mekos, extensão, é usado em Marcos 4:27 acerca do crescimento de plantas. Então, no caso, o mekos vai ser extensão, né? E o mekunomai será crescer longamente, estender, né? Então, legal, extensão, estender. Extensão na palavra mekos e na mekunomai é estender ou aumentar, né? É usado em Marcos 4:27 acerca do crescimento de plantas. Nota: 3 palavras diferentes são usadas. Olha, cara, o reflexo do sol que deu aquela tocha de fogo que deu na cabeça do William Brandt, ó. Que eu poderia dizer que veio uma tocha de fogo na minha cabeça. É igual William Brandt. Poxa vida. E aquilo lá talvez possa ser verdade aquilo, não sei, né? Mas complicado. A gente já viu tanta coisa que a gente vai ficando até meio cético, né, com esse mundo aí de tanta coisa. Nota: 3 palavras diferentes são usadas em Marcos 4 acerca do crescimento de plantas ou sementes. 6. Uperauxano. Aumentar além da medida, formado de uper, né, que significa sobre, além, muito acima. E o número 1, que é usado acerca da fé e o amor em seus modos de vida e efeitos práticos. 2 Tessalonicenses 1:3. Lightfoot, compara este verbo. O nome do cara, foot, né? Parece iFood, né? Parece coisa de comer, né? Lightfoot, compara este verbo. E o seguinte que aparece no versículo, pleonazo, né? Pleonazo, que significa abundar, né? Abundar, dizendo que o primeiro implica crescimento interno e orgânico, como o de uma árvore. O último, um caráter difuso e expansivo, como o de uma inundação que alaga a terra. 7. Sunauxano. Então as palavras aqui elas não estão muito, né? Então é auxano, crescer, né? Sunauxano vai ser crescer junto, certo? Então é encontrado em Mateus 13:30, né?
auxano é crescer. Então, sum, que é junto, né? Sum auxano. É o sum que vai ser junto e o auxano vai ser crescer. Então, formou sum auxano, formou crescer junto. É encontrado em Mateus 13:30. 8, fuô é produzir. É traduzido em Lucas 8:6 por nascida. Voz passiva, veja brotar. 9, sum fuô é usado em Lucas 8:7, crescendo com. A palavra criada, pais, criança. Criada não é como algo que é criado, né? Ou criada, né? Criada como filho, sei lá, aqui tá moça solteira, né? Criada, né? Tipo, eu pensei que ia ser uma empregada, né? Mas criada, vai estar aqui pais, né? Criança denota donzela ou moça solteira. Donzela ou moça solteira, certo? Em Lucas 8:51 e 54. Menina em ambos os lugares. Veja criança, criado, filho, moço. 2. Pai disque. Diminutivo do número 1, que é do pais, né? Pai disque. Ficou parecendo que não, nem diminuiu. Fiz foi aumentar, mas... Então vai ser diminutivo no sentido de... é traduzido por criada, porteira, menina, jovem, escrava. Diminutivo no sentido de não virou mais moça, né? Virou menina, né? Ele dá as referências tudinho aqui, cada uma. Criada em Mateus 26:69, porteira João 18:17, menina em Atos 12:13, jovem em Atos 16:16, escrava em Gálatas 4:22. Aí no final fala, veja escravo, menina. 3. Corazion. Puxa, corazion. O corazion pareceu coração em espanhol, né? Mas aqui é outra coisa. É termo coloquial familiar, é traduzido em Mateus 9:24-25 por menina. Olha só. Corazion, menina. Olha só, isso que é incrível, maravilhoso. Isso aqui tinha que anotar aqui, ó. Corazion. Que a gente fala o coração, né? Mas a corazion mesmo, corazion é menina. Criado. Palavra criado. Oiketes, criado da casa, empregado doméstico. É traduzido em Atos 10:7 por criado. Em outros lugares, servo ou servos. Lucas 16:13, Romanos 14:4 e 1 Pedro 2:18. Veja servo. Palavra criado. 2. Pais. Criança, menino, mocidade. Também significa criado, assistente. Em Lucas 12:45 é usado no plural em contraste com pai disque, criada. Puxa vida, pai disque, criada. Puxa vida. Então tem pai aqui, pai no meio aqui. Pra falar de criado, cara. Ela é uma pai disque, que vai falar que ela é uma criada, né? Puxa vida. Criados, né? No grego pais. Olha só. Quanto aos significados desta palavra, veja criança. É traduzida em Lucas 12:45 por criados. Puxa vida, pais para nós, quem cria, né? Mas aí no grego tá pais como criado, mano. Que coisa, muito legal, mas
assim, meio controversas. Criança, a palavra criança é teknon, criança, tá vendo? A verdadeira palavra, tradução de criança é teknon. Cognato de ticto, gerar da luz. Olha, aquele que foi gerado, né? Que deram a luz a esse menino. É usado em ambos os sentidos, natural e figurativo, em contraste com huios, que é filho. Veja mais adiante, dá proeminência ao fato do nascimento, considerando que huios enfatiza a dignidade e o caráter da relação. Figurativamente, teknon é usado acerca de crianças, filhos. Letra A, de Deus, João 1,12. B, da luz, Efésios 5,8. C, da obediência, 1 Pedro 1,14. D, da promessa, Romanos 9,8. Letra E, do diabo, 1 João 3,10. Da ira, Efésios 2,3. Letra G, da maldição, 2 Pedro 2,14. Letra H, uma relação espiritual, 2 Timóteo 2,1. Filemon 10. Veja filho ou filha. 2. Teknion. Criancinha, diminutivo do número 1, é usado apenas figurativamente no Novo Testamento e sempre no plural. É encontrado muitas vezes em 1 João 1, em 1 João 2 e etc. Em outros lugares ocorre uma vez no Evangelho de João 13,33. Uma vez nas epístolas de Paulo, Gálatas 4,19. É termo de afeto usado pelo mestre para com seus discípulos sobre circunstâncias que exigem um pedido afetuoso. Por exemplo, Cristo, aos 12, logo antes de sua morte, o apóstolo João usou o termo quando advertia os crentes contra os perigos espirituais. Paulo, por causa dos erros mortais do judaísmo que assaltavam as igrejas da Galileia, contraste com o uso que o apóstolo faz de teknon em Gálatas 4,28. 3. Huios. Huios é filho. Sempre é traduzido assim, por exemplo, em Mateus 27,9. É. 27,9, né? Mateus 27,9. E até em referência a uma cria de jumento em Mateus 21,5. As traduções, em geral, não discriminam entre teknan e huios. Na primeira epístola de João, o apóstolo reserva a palavra para se referir ao Filho de Deus. Veja teknia, criancinha, acima, e teknia, crianças. Em João 12, 11,52, veja paidion, mais adiante. Quanto ao outro uso de huios, que indica a qualidade daquilo com que está relacionado, veja filho. 4. Pais significa letra A, criança em relação à descendência. B. Menino ou menina em relação à idade. C. Criado, assistente, empregado em relação à condição. Como exemplo da letra A, veja Mateus 21,15 e Atos 20,12. Com respeito à letra B, consulte Mateus 17,18. Em Lucas 2,43 é usado acerca do Senhor Jesus. Com respeito à letra C, veja Mateus 8,6, etc. Quanto à letra A, note Mateus 2,16. Criado, criada, filho, moço, servo. 5 é paidion. O professor tinha esse negócio de pai de pai de não sei o que. Tinha até uma historinha com isso. Eu acho que ele estudou isso aqui. Paidion. Claro, né? Estudou o grego, né? Paidion. Diminutivo de pais. Ah, sim. Agora tá.
Diminutivo de pais, significa criancinha, criança pequena. Puxa vida. É usado acerca de uma criança recém-nascida, João 16:21. De uma criança masculina recentemente nascida, por exemplo, Mateus 2:8 e Hebreus 11:23. De uma criança mais crescida, em Marcos 9:24. De um filho, João 4:49. De uma menina, Marcos 5:39. No plural, alude a crianças, por exemplo, em Mateus 14:21. É usado metaforicamente acerca de crentes que são deficientes na compreensão espiritual, 1 Coríntios 14:20. E no tratamento afetuoso e familiar feito pelo Senhor para com os discípulos, quase como em português, rapazes, João 21:5. No tratamento feito pelo apóstolo João para com os crentes mais jovens na família de Deus, 1 João 2:3-18, deve ser diferenciado de tecnia, cujo termo ele usa para se referir a todos os seus leitores. 1 João 2:1. Veja tecnia acima, veja menina. Nota: o advérbio paidiotem, de ou desde criança, é encontrado em Marcos 9:21. 6. Paidarion. Outro diminutivo de pais, é usado acerca de meninos e meninas, Mateus 11:16. Os melhores textos têm paidios aqui, e de rapaz, João 6:9. A tendência no grego coloquial era perder o caráter diminutivo da palavra. 7. Népios, literalmente, que não fala, formado de né, elemento de negação, e epos. Em 1 Coríntios 13:11 tem sentido de infantil. Veja bebê, monogênes, literalmente unigênito, traduzido por único em Lucas 3:38, veja somente unigênito. 9. Tecnogonia, formado de tecnon e uma raiz gen, de onde gerar, denota dar à luz filhos, implicando os deveres da maternidade, 1 Timóteo 2:15. Primeiro, nepiazo, ser bebê, é usado em 1 Coríntios 15:20. Não, em 1 Coríntios 14:20. Sede meninos da malícia, cognato número 7 acima. Olha aí. Tá vendo? Ser meninos na malícia, tem que tirar a malícia. As pessoas falam, não, tem que ter muita malícia, não. Aqui tá falando para ser menino na malícia, né? 2. Tecnotrofel. Criar jovens, formado de tecnon, criança. E trefo, criar, significa criar, educar filhos. 1 Timóteo 5:10. 3. Tecnogonel. Tecnogonel significa dar à luz filhos, formado de tecnon, criança, e genal, que é gerar criança, né? Dar à luz a criança, filhos. Então, genal é gerar, né? Genal, vem de gerar. Veja o número 9 acima, encontrado em 1 Timóteo 5:14. A palavra encuos denota grande com criança, formado de en, que significa em, e cuo, que significa conceber. É usado em Lucas 2:5. Encuos. 2. Filotecnos, formado de filéu, que é amar, e tecnon, que é criança. Criança significa amar crianças. Tito 2:4. 3. Atecnos, formado de a, elemento de negação, e tecnon, criança, significa sem crianças, ou seja, sem filhos. Lucas 20:28-30. Notas: quanto ao termo brefus, bebê recém-nascido, que ocorre em Atos 7:19, 2 Timóteo 3:15, veja bebê.
O termo uiotesia, adoção de filhos, encontrado em Efésios 1:5, tem o sentido de adoção como filhos, veja adoção. Palavra criar. Criar é quitízo, usado entre os gregos para significar a função de um lugar, cidade ou colônia. Significa nas escrituras criar. Sempre dito do ato de Deus quer. Do ato de Deus quer. Letra A, na criação natural, Marcos 3,19. Romanos 1,25, onde o título Criador traduz o artigo com o princípio auristo do verbo, 1 Coríntios 11:9. Quer, letra B. Na criação espiritual, Efésios 2:10, veja fazer. B, substantivos. Quitizes. Aqui, quitizes, primariamente o ato de criar. Criar, né? Que eu acho que deve estar no princípio, Deus criou os céus e a terra, deve ser isso, deve estar isso aí. Talvez, né? Quitizes, primariamente o ato de criar ou o ato criativo em processo. Tem este significado em Romanos 1:20, Gálatas 1:15, também significa o produto do ato criativo, a criatura, como ocorre em Marcos 16:15, Romanos 1:25, Colossenses 1:15, Hebreus 9:11, etc. em Marcos 16:15 e Colossenses 1:23. Seu significado tem referência especial ao gênero humano em geral. Quanto ao seu uso em Gálatas 6:15 e 2 Coríntios 5:17, no primeiro versículo, a referência é o ato criativo de Deus, por meio do qual o homem é introduzido na bênção da salvação, em contraste com a circuncisão feita por mãos humanas, que os judaizantes reivindicavam ser necessário para aquele fim. Em 2 Coríntios 5:17, a referência é ao que o crente está em Cristo. Por causa do ato criativo, ele se tornou nova criatura. Extraído de Notson Galatians, Diog Vini, página 339. O termo quitizes é empregado uma vez para se referir aos atos humanos. 1 Pedro 2:13. Ordenança humana. Veja construir ordenança. Quitisma tem o sentido concreto de a coisa criada, a criatura, o produto do ato criativo. 1 Timóteo 4:4. Palavra quitizes. Quitistes. Entre os gregos, o fundador da cidade, etc., denota nas escrituras o Criador. 1 Pedro 4:19. Romanos 1:20, no B, número 1, acima. Nota, é confirmação importante de Romanos 1:20 e 21. Que em toda a literatura grega não cristã, estas palavras nunca tenham sido usadas pelos gregos para transmitir a ideia de criar ou do ato criativo por quaisquer de seus deuses. As palavras são confinadas por eles aos atos dos seres humanos. Ah, sim, então está explicado. 4. Zoon, criatura vivente, veja besta. Ixi. Zoon vai ser... E aí vai falar da criatura, né? Não de criar, nem nada. Crisólito, crusólitos. Puxa, crisólito no grego é crusólitos. Crusólitos. Literalmente pedra de ouro. Pedra de ouro, formado de crusos, que é ouro, e litos, pedra. Puxa vida. Litos, então, é pedra. É lito, não litro, né? Mas litos. Pedra. Cruzos, ouro. Então, pedra de ouro, né? Que no caso é crisólitos. Litos, pedra, cruzos, ouro, né? Cruzo, ouro. Cruzos, ouro. O nome de uma pedra preciosa da cor do ouro, hoje chamado topázio. Apocalipse 21:20. Veja também Êxodos 28:20 e Ezequiel 28:13. Palavra crisópraso. No grego é crusóprasos. Normal, o I só muda para U, né? Crusópraso.
cruzoprazos. É só um S no final e no lugar do I vai ter um U. Cruzoprazos. Formado de cruzos, que é ouro, e prazos, que é alho porro. Puxa vida. Alho porro é uma pedra preciosa, como da cor do alho porro. Um verde translúcido e dourado. Plínio o conta entre os berilos. A palavra ocorre em Apocalipse 21, 20. Interessante. Então lá essa pedra aqui, né? Verde translúcido e dourado. Então é cruzoprazos. É isso aí. Vai estar o crisópraso, vai estar lá em Apocalipse 21, 20. Palavra cristal, crustalos, derivado de cruos, gelo, e por conseguinte adequadamente qualquer coisa gelada e transparente denota cristal, um tipo de pedra preciosa. Apocalipse 4, 6, 21, 1. O cristal de rocha é quartzo puro, cristalina em prismas hexagonais, cada qual com um ápice piramidal. B. Verbo crustalizo. Ser de brilho e transparência cristalina. Brilhar como cristal é encontrado em Apocalipse 21, 11, onde é dito acerca de Cristo como o doador de luz, próster da cidade divina, não fos, que é luz. É Foster, né, que cidade, onde é dito acerca de Cristo como doador da luz, que é Foster e não Fos, né, que é luz. Então Foster é doador de luz e o Fos seria luz, né? É possível que o verbo tenha força passiva, transitiva, transformar em esplendor cristino, como aludir ao efeito de Jesus nos seus santos. Transformar em esplendor de cristalino, como aludir ao efeito de Jesus nos seus santos. O efeito, né? Então, transformar, né? Certo, transformação. Seu brilho e transparência cristalina, brilhar como cristal. Maravilhoso. Palavra cristão, cristianos. Cristão, palavra formada segundo o estilo romano, significando partidário de Jesus. Foi aplicado primeiramente aos tais pelos gentios e é encontrado em Atos